Olá, igreja, paz do Senhor, queridos, Deus abençoe sua vida. Mais uma semana juntos aqui, hoje, segunda-feira, primeiro dia do nosso estudo bíblico dessa semana. E eu já quero te adiantar que tá fantástico, tá tremendo, né? Nós estaremos, ao longo dessa semana, esmiuçando aqui o capítulo 16 de Gênesis. E pensa num texto maravilhoso para a nossa reflexão. Né? Num tempo onde nós estamos realmente precisando refletir, nós estamos precisando falar com Deus, estamos precisando praticar a palavra, que na verdade isso daí é para acontecer desde o primeiro momento que nós conhecemos a palavra do Senhor. Né? Quando você conhece a palavra do Senhor, cada frase é importante ser praticada. Ah, pastor, mas aí tem coisas que não se aplicam culturalmente, não se aplicam para nós nesse tempo. Meus irmãos, quando a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva. E quando ela vem para você, quando ela chega em você, não tem como a palavra de Deus voltar vazia. A própria Bíblia diz isso. Então, independente de cultura, Jesus está acima da cultura. Independente do tempo, Jesus é o dono do tempo. Né? Então, assim, quando você lê a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você precisa praticá-la. E realmente, fazendo uma exegese do texto, fazendo aqui uma hermenêutica mais completa do texto, é lógico que nós vamos perceber que existem aqui costumes da época, né? Mas que, fazendo uma aplicação pessoal, nós vamos entender que Deus está falando conosco e nós precisamos praticar a palavra dele, precisamos fazer com que a palavra dele se cumpra em nós, né? Seja cumprida em nós. Como igreja, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E aí eu quero já te convidar para estarmos pensando nesse texto, conversando sobre esse texto, e é um texto maravilhoso que eu compartilho com você ao longo dessa semana. Para isso, nós vamos pedir a Deus, né, em oração. Então, vamos aqui agora uma palavra de oração, pedindo a Deus que possa nos iluminar a nossa mente, nossos corações, e que a gente possa estar cativo à vontade de Deus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Ele. Senhor, pedimos nesse momento a Tua bênção, pedimos que o Senhor fale conosco através desse texto ao longo dessa semana e que possamos, em nome do Senhor Jesus, aprendermos e muito mais do que aprendermos, praticarmos e muito mais, Pai, do que praticarmos, ter também toda essa palavra guardada em nossos corações para que ao longo da nossa caminhada, Pai, isso possa fazer efeito nas nossas vidas, também na vida daqueles que estão à nossa volta. Pedimos isso humildemente ao Senhor, que o Senhor possa nos conduzir nesse tempo, e assim nós pedimos no doce, amado e poderoso nome de Jesus, nome que está sobre todo nome. Amém e amém. Bom, antes de lermos o texto, e esse texto do capítulo 16, ele vai falar exatamente do nascimento de quem? De Ismael. Quem era Ismael? Ismael, filho de Abraão e Agar. Quem é Agar? Escrava de Sara, esposa de Abraão. Então você já conhece a história, você já sabe tudo o que aconteceu, mas nós vamos aqui trazer alguns detalhes dessa caminhada, alguns detalhes dessa convivência entre Abraão, Sara e Agar, principalmente no que se diz respeito ao relacionamento de Abraão com Deus. Por quê? Porque Deus promete a Abraão, né, que ele terá a sua descendência numerosa. Porém, a esposa de Abraão, Sara, ela é estéril. Abraão já tinha uma certa idade. E aí havia uma certa angústia no coração de Abraão e de Sara para que essa promessa de Deus ela fosse cumprida de uma forma mais rápida. Eles tentaram ali dar uma força para Deus, tentaram ajudar a Deus, mas não dá para ajudar a Deus. Quando Deus promete, Ele cumpre. No tempo dele, no tempo certo, no tempo oportuno. Mas aí o que eles fizeram? Sara oferece a sua escrava para que Abraão tivesse um filho. E através desse filho, a família de Sara seria constituída. Então Sara entende, até porque era um costume da época, quando você se casa com uma mulher e essa mulher ela é estéril, ela não poderia te dar um filho. E a cultura também da época, o costume da época era que a mulher ela servia apenas para a descendência da família, ou seja, ela era a pessoa que iria carregar o fruto da descendência. E aí, para eles era tudo muito natural. O que Sara faz? Ela oferece
a sua escrava para que Abraão tivesse um filho com ela. Mesmo sendo natural, irmãos, costumeiramente falando, culturalmente falando, havia uma promessa. E como eu falei para você, Jesus ele está acima da cultura, ele está acima, né, dos costumes, ele está acima de tudo isso. Então, se Deus prometeu, né, que iria acontecer daquela forma, que aquilo iria se cumprir. O problema é que a gente às vezes não consegue esperar, né? A gente acha que Deus está demorando, a gente quer dar uma força para Deus, ajudar a Deus para o milagre acontecer. E aí foi isso que aconteceu. E causou aí uma série de dificuldades aí na caminhada de Abraão com Sara, mas nós estaremos lendo aqui a partir do versículo 1 do capítulo 16, e vamos ver como que essa história ela acontece, e ao longo da semana nós vamos esmiuçar aí essa história. Bom, o início aqui do texto ele vai dizer o seguinte: ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dera um filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Até aí por enquanto. Irmãos, algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, é que, lembra que eu falei que eles acharam que a promessa de Deus estava demorando? Isso fica muito claro quando, aqui no versículo 2, disse a Abraão, né? Isso Sara falando para Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos. Até aí, a parte A do versículo 2, ela estava extremamente incomodada, a ponto de dizer que o Senhor a impediu. Porque assim, nós entendemos, queridos, até hoje, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Só que ela estava tão frustrada, ela estava talvez tão cansada, né, de esperar, que ela realmente, essa frustração fez ela achar que Deus não queria que ela tivesse filho, né? Ela disse assim, já que Deus me impediu de ter um filho. Então, observa a frustração de uma mulher, observa a frustração de uma pessoa que sonha em ser mãe, porque naquela época, querido, não era uma questão pessoal, né? Era uma questão realmente de parentela, de árvore genealógica, de continuação, né, de uma família e principalmente da descendência. Quando uma mulher, naquele tempo, nós estamos falando do início aí da caminhada do povo de Deus, né? Nós estamos falando de Gênesis, capítulo 16. Então, aqui você vê uma frustração de uma mulher que não é assim, olha, eu queria ser mãe. Não é porque ela queria ser mãe, é porque existia uma promessa, existia também uma obrigatoriedade da mulher em ser ali a pilar da descendência de um homem. Então existia sim uma cobrança muito grande agora de Sara com ela mesma, porque ela precisava viver isso. E aí ela se frustra, e nessa frustração ela acaba culpando a Deus da sua infertilidade, né? Então ela, muito triste, muito chateada, ela fala, olha, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Quem sabe, né, através da minha serva eu possa formar uma família. E eu digo a você que Sara estava com o coração muito favorável para aquela decisão. Porque por mais que ela estivesse frustrada, a decisão que ela toma é de um coração muito em paz, no sentido de formar uma família, de dar a descendência a Abraão. Só que assim, ela vai e fala para Abraão tomar essa decisão, tomar a sua escrava como mulher, e aí, a partir daí, gerar um filho. Abraão, né, assim como Adão aceitou a proposta de Eva lá no Éden, Abraão aceitou a proposta de Sara. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Como eu estava te falando, era um costume da época.
Como eu estava te falando, era cultural. Como eu te falei também, isso era uma questão muito simples, muito tranquila de se lidar na época. Desde que não houvesse a promessa de Deus no meio dessa confusão familiar. Quando Deus promete, Ele cumpre. Mas aí Abraão aceita a proposta de Sara, assim como Adão aceitou a proposta de Eva, de comer do fruto proibido. E quando nós aceitamos propostas onde Deus não está envolvido, com certeza, querido, nós vamos pagar o preço. E o preço, ele é alto. Nós vamos pagar um preço alto que, na maioria das vezes, nós não temos condições de pagar. Nós não temos estrutura, inclusive, para pagar um preço tão alto. Então, ao longo dessa semana, eu quero te convidar a estar atento, com os ouvidos bem abertos e com o coração principalmente, para ouvir de Deus aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. A promessa é dele e Ele cumpre as suas promessas. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele vai cumprir as suas promessas. E não venhamos a tentar ajudar a Deus, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Ele conta conosco, mas Ele não precisa da nossa ajuda, porque Ele é Deus, Ele é soberano e Ele pode todas as coisas. Então, fica atento. Ao longo dessa semana estaremos aqui falando das promessas do Senhor que se cumprem no tempo do Senhor. Fica na paz e Deus abençoe.